alguém que fique aqui combatendo as vacinas como Bolsonaro fez, isso não serve para Belo Horizonte. Eu nunca vi Belo Horizonte tão suja. Então isso mostra descuido. Este rodoanel do governo Zema, ele é imprestável para a região metropolitana. Eu acho que a direita, a ultradireita não tem planos para a cidade. A questão deles é uma ideologia neofascista. Um segundo turno entre eu e a direita, pode saber que eu vou dar uma surra na ultradireita politicamente nas urnas. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o deputado federal Rogério Correia, do PT, e pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. E deputado, bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Thalita, prazer é nosso estar mais uma vez aqui com vocês no Super, um abraço. Pois é, deputado, o senhor dá início aí a uma sequência de entrevistas que nós vamos dar com aqueles primeiros 6 colocados na pesquisa Datatempo, ou 6 que pontuaram melhor na pesquisa Datatempo, que foi divulgada na semana passada, na terça-feira. E de lá para cá, a gente traz aqui na FM Tempo, em nosso portal, nosso jornal impresso, todos os desdobramentos dessa pesquisa. Eu queria começar falando com o senhor sobre o nome do senhor, quando é colocado nessa pesquisa, né? O nome do PT, do Partido dos Trabalhadores para a Prefeitura, e foi o nome de esquerda que melhor pontuou, dentre tantos outros. Eu quero lembrar que foram 13 nomes, né? Dentre tantos outros, o senhor aparece ali como o candidato da esquerda que melhor pontua entre a população de Belo Horizonte. Isso já era esperado por vocês? Já, bem porque sou o candidato apoiado pelo presidente Lula. Então, além do PT ter em Belo Horizonte um índice de aprovação como partido que o Belo Horizontino aponta como partido preferido, em torno de 25% a 30% nas pesquisas. E também, sendo apoiado pelo presidente Lula com essa força, nós já esperávamos sair na frente do ponto de vista das candidaturas do campo popular. Agora é preciso trabalhar para essa unidade. Eu acho que é uma obrigação nossa unir esse campo. Eu tenho trabalhado nisso. Tenho conversado muito com a Bela, a Ana Paula, o Brant, a Duda, no sentido que a gente possa chegar a um acordo e ter uma única candidatura. Eu acho que o fato de eu ter o apoio do presidente Lula me ajuda nessa perspectiva, bem porque o Lula será fundamental e o seu governo, em especial nas grandes obras em Belo Horizonte, né? Então, quando a gente fala em melhorar o anel rodoviário, duplicar aqueles viadutos, fazer obras de saneamento básico, obras do Minha Casa Minha Vida, são obras grandes, depende de recurso. E eu pretendo, com a relação que tem como vice-líder do presidente Lula, trazer isso para Belo Horizonte. Então, espero conseguir a unidade desse campo. Quando a gente fala em unidade, deputada, a gente até conversava aqui nos bastidores, né, sobre a quantidade de nomes da esquerda, o que representam a esquerda, que aparece aí nesse levantamento. E nós colocamos aqueles que oficialmente já tinham falado com a gente aqui, ou aqueles que os partidos tinham definido. Inclusive, entre o pessoal, né, há aí uma dúvida ainda, e a Rede Sustentabilidade, por causa da federação, há uma dúvida de qual nome que vai representar. Mas quando o senhor fala em unidade, seria o quê? Ter na chapa, né, como vice, ou algum desses nomes da esquerda. O PT está disposto, até por esse levantamento da Datatempo, de tentar conversar com alguém que seja pelo menos do centro ali, para poder chegar com uma pontuação melhor. O que é que seria essa unidade? Eu acho que unir esses partidos é o primeiro momento. Então, nós teríamos uma unidade do campo popular e, é claro, buscamos aí sim uma composição também com a questão da vice-prefeitura. É cedo ainda para dizer, mas é evidente que a união desses partidos nos daria uma condição muito boa de estar no segundo turno. Então, nós vamos negociar também a questão de vice, negociar programa, e nesse primeiro momento é bom, e nós precisamos de respeitar todas as pré-candidaturas que estão colocadas. É o momento mesmo de fazer o debate, mas nós temos ainda um prazo para que essa unidade ocorra, e eu tenho trabalhado muito nisso. Tenho dito, inclusive, que isso é uma obrigação nossa, buscar essa unidade. Não é possível o campo democrático popular em Belo Horizonte não ter um segundo turno representado. Então, eu estou muito convencido de que nós vamos conseguir essa unidade, vamos estar no segundo turno, e eu acho que é preciso ter o entendimento de que nós vamos enfrentar uma eleição onde bolsonaristas estarão também concorrendo e julgarão pesado em Belo Horizonte.
Eu acho que o programa que eles têm é um programa nefasto para Belo Horizonte. Eu pergunto, por exemplo, como fica a questão das vacinas. Nós vamos ter um candidato que, ao invés de querer colocar nas escolas as vacinas para combater as endemias, e nós estamos cada vez vivendo problemas maiores, alguém que fique aqui combatendo as vacinas, como Bolsonaro fez, isso não serve para Belo Horizonte. Então nós vamos querer nas escolas, por exemplo, ter um grande programa de vacinação, inclusive para aqueles que estão com o Pé de Meia, que é um programa excelente do governo do presidente Lula, o Bolsa Família. Então as crianças que vão à escola têm que estar também com uma grande campanha de vacinação e não o contrário. Eu estou inclusive indo agora no final do mês, início do mês que vem, para Washington, convidado pela CPI lá do Capitólio, que está fazendo uma interlocução com a nossa comissão parlamentar do golpe, né? Que eu participei lá em Brasília, para fazer também uma defesa do processo democrático em nível mundial. Então eu estou exemplificando isso para ver a importância de derrotar a política neofascista e autoritária no Brasil. E Belo Horizonte é uma parte importante disso. Por isso essa unidade desses partidos, ela é essencial e eu vou fazer tudo para construí-la. Quando o senhor fala do bolsonarismo, em Belo Horizonte, o candidato da direita, o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro é Bruno Engler, deputado estadual mais votado de Minas Gerais na eleição passada e que é do Partido Liberal, que é do PL. Seria ele o seu candidato direto? Olha, eu não sei as condições de voto dele, mas do ponto de vista de programa, é nosso principal adversário. Isso porque é um programa que eu considero nefasto para Belo Horizonte. Além da questão da vacina, do conteúdo autoritário, sem participação popular, eles têm também uma visão de apenas fazer embates com o governo federal e com isso prejudicar inclusive aquilo que Belo Horizonte precisa. Imagina um candidato que apenas faça polêmica para crescer o bolsonarismo contra o governo do presidente Lula e que isso seja a tese central de governar Belo Horizonte. Evidentemente isso trará um prejuízo à cidade, pois ao invés de abrir um canal de negociação, vai afastar as demandas que a cidade tem. Fora o preconceito, uma cidade nossa que ela é tão plural, uma cidade que tem tanta diversidade cultural, política, ideológica, diversidade de raças, de cor, de gênero. Imagina alguém com um preconceito eivado que existe no bolsonarismo. Nós destruiríamos em Belo Horizonte essa beleza que nós temos, que é a diversidade. Então eu acho que uma candidatura dessa prejudica BH. Esse é portanto, o principal adversário nosso do ponto de vista programático. Deputado, quando o senhor fala sobre unificar a esquerda, a gente tem um nome também que representa a esquerda, que é o nome do prefeito Fuad Numan, que está sentado na cadeira. Por que o PT não vai caminhar com o Fuad nessa eleição, sendo que Fuad foi uma figura importante na capital no apoio ao presidente Lula na eleição de 2022? Veja bem, o Fuad está fazendo uma opção, inclusive já acenando com a vice-prefeitura para a União Brasil. Então ele faz uma aproximação do centro para a direita. É um direito dele, é uma opção que se faz. Mas é um programa bastante distinto do programa que tem o Partido dos Trabalhadores aqui em Belo Horizonte. Eu digo principalmente em relação à questão da participação popular na prefeitura. Belo Horizonte está com muito descuido. A gente vê uma cidade descuidada. E ela é descuidada exatamente porque não tem ouvidos. A prefeitura liquidou com as regionais. Então o que nós tínhamos no governo do Patrus, por exemplo, Célio de Castro, do Pimentel, era muito fortalecimento dessas regionais enquanto uma espécie de subprefeitura. Patrus lançou o orçamento participativo, muita participação popular, essa sempre foi a marca do PT. O que a gente vê agora é um descuido, um descaso, a prefeitura não tem ouvidos, não ouve o povo. É o que nós temos notado. Então eu acho que nós temos críticas ao comportamento e à falta de participação popular. Nós vamos ter muita proposta para que essa participação popular aconteça. Eu estou entrando até com uma representação para que a prefeitura apresente um plano para a cidade para melhorar esse procedimento de capina. A cidade está muito suja. Tem que ter um plano imediato para liquidar com essa sujeira na cidade. Isso tem levado a dengue, por exemplo. Então nós apontamos diferenças com a prefeitura que nos faz ter uma candidatura que, em especial, exerça essa participação popular.
além do retorno do orçamento participativo, nós vamos criar o que eu estou chamando de territórios da cidadania na periferia de Belo Horizonte, onde nós temos um índice de desenvolvimento humano menor, que é na periferia, nas partes mais pobres. Nós vamos criar território da cidadania. Ali as políticas sociais serão aplicadas. Então, tem uma diferença de concepção. Nós vamos cuidar da cidade com muito carinho. No eventual segundo turno em que apareça Fouad Noman e o candidato do PL, por exemplo, Bruno Engler, como que o PT ficaria, deputado? Teria o apoio do senhor, por exemplo, Fouad Noman? É evidente, se isso acontecesse, sim. Como eu disse, o principal adversário político, ideológico e programático nosso é o neofascismo, portanto, o bolsonarismo. Mas eu creio que o contrário é o que vai ocorrer. Nós vamos ter o apoio do Fouad, espero que ele também assim compreenda, bem porque apoiou o Lula no segundo turno. Eu acho que o correto seria que ele nos apoiasse também, e esse diálogo com certeza será aberto. Deputado, falando aí em projetos para a Prefeitura de Belo Horizonte, a pesquisa da Datatempo revelou que neste momento, para o Belo Horizontino, o serviço de pior avaliação é a saúde. A gente vive uma epidemia de dengue, mas não só isso, né? A superlotação, a falta de estrutura, tudo isso traz aí uma insatisfação por parte da população. O que, do ponto de vista do senhor, é a prioridade para a saúde hoje em BH? O que a Prefeitura deixa a desejar e o que a Prefeitura deixa de oferecer para o Belo Horizontino? Thalita, eu tenho rodado muito em Belo Horizonte, viu? Fui em vários centros de saúde em BH e realmente esse é um problema crônico. Nós temos filas para que as pessoas, né, infelizmente, precisam de uma consulta uma consulta de problemas maiores que tem na saúde, e a fila é enorme. Nós temos no centro de saúde situações em que precisa de reconstruir, construção de novos centros. Então nós temos problemas também crônicos com a limpeza da cidade que levam a proliferar esses problemas de endemia, como agora nós estamos vendo no caso da dengue, né? Então esse problema se aflorou. Nós temos uma equipe do Partido dos Trabalhadores e dos partidos coligados que está fazendo um programa muito grande na área de saúde. Nós vamos fazer uma verdadeira transformação na saúde. Eu acho que as unidades básicas de saúde merecem atenção especial. Nessas, nós colocaremos o nosso olhar para ampliar, para melhorar. Eu tenho uma emenda, para você ter uma ideia, parlamentar agora, que nós estamos já está na Prefeitura do Recurso para colocar ar-condicionado em todas as unidades de saúde. Olha, para você ver o caos que nós temos. Até hoje nós não temos ar-condicionado em todas as unidades de saúde. Então não tem como você funcionar com isso, dar um bom atendimento. Então nós vamos reconstruir basicamente essas unidades de saúde em Belo Horizonte em número muito maior. O senhor avalia que o governo federal está tendo agilidade na questão da vacina, da distribuição da vacina da dengue, deputado? Eu te pergunto isso porque o governo Bolsonaro foi muito criticado até pela questão da vacina contra a Covid. E a gente começa a perceber críticas agora também em relação ao governo Lula por causa da dengue. Cidades da região metropolitana, cidades grandes, cidades que compõem aí a lista das maiores cidades do estado, como Betim e Contagem, tiveram um atraso muito grande nessa distribuição. Betim começou apenas na quinta-feira passada. Contagem ainda nem começou essa vacinação porque o Ministério da Saúde ainda não conseguiu fazer essa distribuição como havia planejado. E nós estamos já no mês de abril, na metade do mês de abril, no dia 15, e alguns prefeitos começam a criticar. Aqui no estado, por exemplo, prefeitos de outras cidades que sequer foram notificados pelo governo federal. Tem um atraso, de fato, nessa condução dessa vacina contra a dengue? O governo poderia ter agido de forma diferente para que mais pessoas já pudessem estar imunizadas? Thalita, a vacina contra a dengue é muito recente. O número de vacinas é pequeno ainda. Foi um esforço do governo do presidente Lula na produção dessa vacina e em adquirir essa vacina. Aliás, é um dos países em que isso está mais adiantado, mas é um número pequeno. Então não se pode ter expectativa da questão da dengue em relação à vacina. O fundamental da dengue é fazer o serviço de prevenção, é a limpeza. Por isso é que eu disse que nós vamos fazer uma representação aqui em Belo Horizonte para que a prefeitura apresente num tempo rápido qual é o programa para limpar a BH. Não tem condições da cidade estar desta forma. A gente tem corrido muito através do nosso programa BH Pode Mais, conversado com a população para formar nosso programa, e eu nunca vi tanto mato em Belo Horizonte como agora. Eu tenho 66 anos de idade, nasci em Belo Horizonte, adoro Belo Horizonte, eu nunca vi Belo Horizonte tão suja.
Então isso mostra o descuido. O descuido leva a essa questão da dengue. Agora, o prefeito não pode dizer a culpa é do governo federal porque não veio vacina. A vacina é muito recente, não será a vacina, pelo menos por hora, isso será no futuro o principal combate à dengue. Mas hoje é o cuidado com a cidade. E a cidade não está sendo cuidada, esse é que é o problema. A Datatempo, divulgada na semana passada, deputado, revela também que a mobilidade vai ser talvez um dos maiores desafios para os pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Quando a gente fala de mobilidade, a gente não pode falar só de BH, né? O prefeito não pode pensar só na cidade, na capital mineira, até porque a capital é cortada aí por BRs importantes. E traz gente de toda a região metropolitana. Então, diariamente, pessoas de outras cidades saem para ir para BH, e pessoas de BH saem também para ir para a região metropolitana. É preciso, de uma vez por todas, uma conversa, uma unificação no pensamento com os prefeitos da região, para que essa mobilidade funcione. O Rodoanel, por exemplo, há uma contradição no que diz o governo estadual e uma insatisfação de prefeituras como Betim e Contagem naquele projeto que foi apresentado e leiloado. Mas o Rodoanel seria talvez um ponto principal de pensamento e de partida para que a mobilidade pudesse, de uma vez por todas, ser resolvida na região? Eu acabei de ter uma conversa com o prefeito de Betim, Vitório Medioli, e nós tratamos exatamente dessa questão. Este Rodoanel do governo Zema, ele é imprestável para a região metropolitana. Não sou apenas eu que digo, não. O prefeito Medioli diz, a prefeita Marília Campos, e aqui em Belo Horizonte eu conheço bastante qual que seria a solução. Então nós temos soluções muito mais baratas que vão destravar o trânsito, especialmente Contagem, Betim, Brumadinho, toda essa região, esse vetor, que nós poderemos aliviar o trânsito sem que ele passe pelo anel de Belo Horizonte. E ao mesmo tempo fazer com que o anel rodoviário em Belo Horizonte ele tenha, portanto, uma reforma grande. Os 8 viadutos que são um gargalo, porque eles são pista simples e não pistas duplicadas, eles terão que ser duplicados. O recurso que o governo Zema está anunciando para fazer esse Rodoanel daria conta de fazer isso, sobrar muito. E olha que são recursos do crime que a Vale cometeu em Brumadinho. Então eu pretendo, como prefeito, puxar este assunto, trazer junto com Betim e Contagem uma nova construção para aliviar o trânsito na região, fazer com que o nosso anel rodoviário em Belo Horizonte possa diminuir, portanto, o seu trânsito e duplicá-lo, em especial na parte dos viadutos, e aliviar o trânsito. Isso tem que ser feito com as prefeituras interessadas. Então eu acho que nós vamos ter que descartar o que o Zema chama de rodoanel e nós chamamos de rodominério. Está muito mais o traçado dele privilegiando as mineradoras que não conseguirão inclusive fazer essa obra tão cedo, porque isso vai cortar a área ambiental, vai prejudicar o meio ambiente, a área de quilombola. Então isso tem que ser desativado, esse plano, e ativado um novo plano que nós vamos conversar entre as prefeituras. Deputado, ainda sobre a Datatempo, no levantamento divulgado na semana passada, Carlos Viana, João Leite e Bruno Engler estão liderando aí a disputa. O senhor aparece em 4º lugar, como eu disse, o nome da esquerda que melhor pontua. Mas são 3 nomes que estão à direita. E o levantamento aponta também que o Belo Horizontino se coloca mais à direita do que à esquerda. O que o PT, o que a esquerda precisa fazer para mudar esse pensamento até outubro? Olha, o meu nome, se você vê aí unificado com os nomes de esquerda, nós certamente estaríamos no segundo turno. Então esse é o nosso objetivo, fazer com que essa unidade se dê ainda no primeiro turno. Com isso, com certeza nós estaremos no segundo turno. No segundo turno nós vamos mostrar o que é a candidatura da ultradireita e a nossa. Vamos discutir muito Belo Horizonte. Eu acho que a direita, a ultradireita não tem planos para a cidade. A questão deles é uma ideologia neofascista, um apontamento ultra radical que eles fazem no Brasil, um bolsonarismo exacerbado, doentio, que não tem proposta para a cidade. Eu não vi eles apontarem até hoje nenhuma solução, a não ser criticar ideologicamente as coisas. Por exemplo, na área de educação, nós precisamos de creche de tempo integral para as nossas crianças. Isso é uma proposta do governo do presidente Lula e nós vamos comprometer a colocar todas as crianças em tempo integral em Belo Horizonte. Eu nunca vi esse Bruno Engler falar alguma coisa desse tipo. O que eu vejo eles falarem, inclusive o presidente da Comissão de Educação na Câmara Federal, que é o colega dele, o Nicolas, o que eles falam é apenas de homeschooling, é criança ser educada
dentro de casa. Eles falam em escola cívico-militar e falam em escola sem partido, mas solução para a educação eu nunca vi. Então não existe para eles solução real para os problemas da cidade. As questões das periferias, eu não sei nem se eles conhecem a periferia de Belo Horizonte. Nós estamos falando em território da cidadania, fazer com que tenha cidadania no território. Você fala em cidadania, eles são contrários à palavra porque acham que isso é um termo de esquerda. Nós queremos políticas sociais e vamos nos comprometer a fazer isso. Sobre o servidor público, o que eles vão fazer? Arroxo no servidor público, trabalhar o tempo inteiro para que tenha greve, desmanchar o serviço público, privatizar. Nós precisamos melhorar o serviço público. Eu já tenho compromisso com os servidores, inclusive ter uma mesa de diálogo permanente e um contrato coletivo de trabalho. O que eles pensam, a direita, em relação à questão do plantio de árvores, da questão ambiental? A gente fala, por exemplo, em retirar as mineradoras da Serra do Curral e criar um parque nacional da Serra do Curral, então meio ambiente. Nós precisamos ter um planejamento para plantio de árvores em Belo Horizonte. Aliás, tem cortado mais árvores do que plantado. O ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é que a gente tenha uma árvore por habitante. Isso significa que nós teríamos que ter, hoje Belo Horizonte deve ter 500 mil árvores, nós precisaríamos de plantar aí pelo menos 1,5 milhão de árvores em 4 anos. É um baita projeto que a ser feito e nós estamos trabalhando um programa para isso. Você não vê a direita falar nisso. Então eu acho que eles não têm programa para Belo Horizonte. Um segundo turno entre eu e a direita, pode saber que eu vou dar uma surra na ultradireita politicamente nas urnas, como demos na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do golpe, provando que eles tentaram um golpe no Brasil e queriam tirar o direito de voto do nosso povo. Nós estamos conversando com o deputado federal Rogério Correia, do PT, e pré-candidato à Prefeitura de BH. No Café com Política, hora do bate-pronto. Deputado, o senhor já conhece muito bem esse quadro, né? Já participou com a gente aqui centenas de vezes, já perdi até as contas. Quantas vezes o senhor já veio aqui? Eu inaugurei, viu, esse quadro. O senhor que inaugurou esse quadro, inclusive. Vamos começar então? Belo Horizonte, mais à esquerda ou mais à direita? Mais à esquerda, com certeza, é preciso. Fuad Noman, uma nota para a gestão do prefeito? 5. PT e qual partido numa chapa para BH? PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, PDT, PSB. Eu acho que isso é o ideal. Se puder ampliar mais a base do presidente Lula, nós vamos ampliar. Bruno Engler, seu principal adversário hoje? Ideologicamente, sim, é a ultradireita bolsonarista que não tem nada a oferecer para Belo Horizonte, a não ser o ódio. O principal objetivo do PT em 2024 na eleição de outubro? Ganhar prefeituras importantes com nossos aliados e ajudar para que o governo do presidente Lula melhore o Brasil. Nós conversamos com o Rogério Correia, deputado federal e também pré-candidato à Prefeitura de BH. Deputado, volte sempre aqui, viu? Nós vamos falar muito ainda até outubro, se Deus quiser. Obrigado, Thalita. Nós estamos muito animados, correndo Belo Horizonte e com certeza vamos fazer um programa que vai orgulhar o povo de Belo Horizonte e ter muita participação e acabar com esse descuido e descaso que a cidade sente. Ótimo dia para o senhor, uma boa semana.